Gostaria de receber o passador. Obrigado. Bom, a FENACON representa a Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, Informações, Perícias, Pesquisas. É uma federação muito plural, representa holdings, empresas de consultoria, empresas de auditoria e também as empresas de contabilidade. Temos grandes empresas e também, como disse, as empresas de contabilidade que têm uma gama muito grande de representados. Somos 400 mil empresas no Brasil e representamos em torno de 4% do PIB, né? Bom, falando em regimes diferenciados, regimes específicos, hoje ouvimos aí diversos colegas falando de reciclagem de pneus, reciclagem de lubrificantes, resseguros, enfim, tantos colegas falando especificamente. A gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais ampla, sobre regimes diferenciados, na questão da regime específico, né? Quando foi criado a estruturação da legislação, foi apresentada uma tributação mais justa e simplificada e foram os regimes específicos para os setores estratégicos, como apresentado hoje, tecnologia, falar de sustentabilidade, agronegócio, familiar, cooperativas, enfim. Foram muitas apresentações nesse sentido. Mas a gente escutou falar pouco, né? Muitas apresentações, mas pouco foi dito sobre as micro e pequenas empresas. E aí, como a contabilidade ela é muito plural, ela tem muitos representados nesse sentido. Então, a gente resolveu trazer um pouco das questões que encontramos nos regimes específicos e na questão das micro e pequenas empresas. Foi criado o nanoempreendedor individual, dentro no apagar das luzes lá na aprovação do PLP 68 lá na Câmara. Criação do nanoempreendedor individual é uma nova categoria jurídica para pequenos empreendedores com faturamento anual inferior a R$ 4.500. Isso tem uma abrangência com justificativa da informalidade, trazer, por exemplo, pequenos negócios, aquela pessoa que faz bolo caseiro, o pessoal do Uber. Nós temos aí em torno de 8 milhões de pessoas na informalidade. Então, o objetivo de trazer esse nano empreendedor é trazer esse pessoal para a formalidade, tá? Porém, as justificativas são totalmente cabíveis, né? A única questão mais relevante e que trouxe como novidade é a isenção tributária da contribuição do CBS e do IBS. A ideia beneficia, dentro dos números propostos, aí 5 milhões de brasileiros, sendo que nós temos 8 milhões de informais, enfim. Acesso à Previdência Social, esse é um dos quesitos que nós temos, trazer para as políticas públicas. Já disse, estímulo à formalização, ao crédito, suporte do governo, foco no complemento à renda, fomentar as atividades comerciais locais. Esse é um dos estímulos principais, gerar emprego e renda. Só que nós temos a questão, falando da informalidade, nós temos os MEI, né? Foi criado o modelo do MEI, que nós temos hoje 13 milhões de empresas que estão cadastradas no MEI. Temos aí, não vamos falar dos problemas que nós temos no MEI, temos muita questão de inadimplência, mas a ideia de trazer o nanoempreendedor comparando com o MEI, a única diferença, o MEI é com faturamento de 81 mil, o nanoempreendedor é a metade, ou seja, a única diferença é a questão da isenção do CBS ou IBS. Aí nós trazemos um grande problema para essa questão. O MEI não vai ter isenção de IBS e CBS. E aí nós podemos trazer um grande problema aí. O que vai acontecer? O Simples Nacional, que tem sido criticado ao longo dos anos, porque são abertas várias empresas do Simples Nacional quando chega no limite de 4 milhões e 800, que é o limite hoje. O que vai acontecer aí? Vão abrir vários MEI, chegando no limite de R$ 40.500, ou familiares,
vocês vão acabar abrindo vários MEI para não chegar no limite. Ou seja, vai ter um problema sério aí de questão de abrir vários MEI. Trazemos aí um benefício falando do Simples Nacional. O tratamento diferenciado jurídico do Simples Nacional, né? Trouxemos que não é uma renúncia fiscal, né? Um tratamento diferenciado, Simples Nacional. Só para trazer em números, hoje o Simples Nacional representa 14 milhões, 70% das empresas do Brasil e representa 54% dos empregos. E muitas vezes o Simples Nacional é relegado à segunda classe, né, de empresas no Brasil. E olha a representatividade e importância de empresas que tem no Simples Nacional. Tá? O PLP 68 teve uma importante evolução no sentido da criação da legislação. Ele criou o regime de transição. Era um grande problema na legislação do Simples Nacional, quando a empresa crescia, tinha o problema da transição para os outros regimes. E a legislação do PLP 68, isso não está sendo dito nem divulgado. Foi criar o regime de transição, que estabelece até 2 anos, por exemplo, que a empresa pode permanecer no Simples com até 20% do faturamento. Isso é muito importante e não está sendo divulgado. Mas também no Simples nós temos alguns problemas. O problema do Simples Nacional, que ele está sendo complicado, a reforma tributária traz uma ampla divulgação que nada ia ser mudado. Porém, ela cria 2 opções. A opção da apuração separada, o cálculo apartado do CBS e IBS, que vai gerar crédito total, tá? E manter o sistema antigo, sem gerar crédito ou gerando crédito mínimo, mas aí as empresas perdem competitividade. E aí temos um problema. Geramos complexidade com as 2 opções, maior custo de compliance, ou seja, maior dificuldade para criar, para administrar, maior custo de gestão, transferência de crédito e falta de competitividade. Força as empresas que estão no meio da cadeia a se desenquadrar e os outros regimes não são desonerados na folha. Ou seja, o Simples Nacional tem uma questão que a folha é desonerada. E a empresa, sendo forçada a desenquadrar, que está no meio da cadeia, por exemplo, ela perde o benefício da desoneração. Então, tem um impacto indireto aí que pode gerar demissão. Isso não está sendo analisado. Então, como simplificar essa operação complexa? A gente propõe estabelecer um crédito presumido para o Simples Nacional. Então, para todas as empresas. E aí você simplifica toda a cadeia e o contexto geral. Ou um fator R, por exemplo, como é no Simples Nacional, na folha de pagamento. Já estou terminando. Aqui só um exemplo do impacto do Simples Nacional, do modelo atual para o modelo novo com o IBS-CBS, um impacto de 8 pontos percentuais, um aumento mais ou menos de 61%. Isso só em números, essa informação vai estar à disposição para vocês. Ok? Então, só resumindo, a apuração em 2 sistemas vai de encontro à questão da simplificação, maior complexidade no cálculo da apuração, maior controle por parte das empresas, preocupação grande, contabilidade, obrigações acessórias. Fala-se em simplificação, grandes obrigações acessórias sendo criadas. Estamos lembrando do DIRB, né? Então, fala de acabar com obrigações acessórias e simplificação. Recentemente, criaram-se o DIRB. Custo Brasil, Doing Business, falamos tanto disso e continuamos tendo esses problemas. Setor de serviços vai pagar esse grande ônus, micro e pequenas empresas, mais burocracia e aumento da carga tributária. É só isso. Obrigado.